Olá, voltamos com a notícia de frente. Olha, o papo tá tão bom aqui que ninguém quer parar de falar, viu? Mas a gente tem que ir para a reportagem. A gente vai continuar aqui falando da pandemia e também dos desdobramentos dela. Tem reportagem agora que vai falar sobre a Associação dos Bares e Restaurantes de Mato Grosso, que pede a suspensão do alvará de estabelecimentos que não estão cumprindo com o decreto municipal e também não estariam respeitando, gente, o toque de recolher. A entidade chegou até mesmo a apresentar um documento à prefeitura formulando o pedido. Vamos acompanhar então na reportagem de Nayana Bricá. A Abrazel Mato Grosso fez um requerimento e enviou à Secretaria de Ordem Pública para que os estabelecimentos que não estão cumprindo as normas em relação ao decreto municipal tenham o alvará de funcionamento suspenso. A presidente da Abrazel Mato Grosso está com a gente, Lorena Bezerra. Lorena, é grande o número de estabelecimentos que insistem em descumprir as regras? Exatamente aí que está o segredo. É pequeno o número dos estabelecimentos que não cumprem e muito grande o número dos que têm que fechar por conta desses estabelecimentos. Então, o que a gente pede é que realmente sejam punidos os malfeitores, porque quem está promovendo aglomeração deve ser controlado, ser fiscalizado, punido se necessário e não o fecha tudo, fecha geral, colocando aí em risco as outras empresas que estão trabalhando certinho. Fechar mais uma vez, a gente não vai aguentar. O que tem nesse documento que vocês enviaram à secretaria? O que foi pedido de fato no documento? A gente pontuou alguns estabelecimentos que estão aglomerando e pediu que então fosse ou aplicado a multa, feita orientação, que já está, a secretaria há muito tempo já está trabalhando com orientação, a Abrazel fez blitz e não adiantou, em algumas casas não adiantou. Então o que a gente pediu foi que sejam fiscalizados esses locais onde eles promovem aglomeração, porque não é só a questão do público estar lá na porta porque não consegue entrar. Eles são atraídos por esse motivo, né? E lá eles consomem bebida em pé, não fazem uso de máscaras, nem para circular no ambiente, né? E aí, assim, depois vem o Ministério Público e quer fechar todo mundo. Não dá para fechar. E a Abrazel tem hoje quantos estabelecimentos associados e dá para ter uma ideia dessa pequena quantidade que insiste em descumprir as normas? Hoje, aqui na capital, nós somos 6.000 CNPJs. Dessa turma que aglomera, eu estou falando de CNPJ, não aglomerações clandestinas, que acontecem também em festas particulares, mas em CNPJ a gente tem aí uns 30 estabelecimentos, sabe? Então é muito pequeno para na hora de tomar uma decisão de fechar, por conta de aumento de número de casos, colocar todo mundo. E isso que a gente não quer. O setor está muito fragilizado e ele não aguenta mais fechar. Não tem como a gente manter as nossas contas se fechar mais uma vez. E qual foi o posicionamento da Secretaria de Ordem Pública quando vocês protocolaram esse documento? Eles disseram sim que iam fazer essa atuação. A gente já sabe que eles fizeram esse trabalho esse final de semana, eu só não sei te falar os números, como é que foi, mas sim, já foi algumas casas atuados, com multas pesadas, suspensão de alvará e assim a gente vai caminhando. Eu acho que talvez por falta de efetivo eles não consigam fazer um geral, né? Mas se continuar assim, continuar trabalhando em prol dos que estão trabalhando certinho, a gente vai conseguir manter aberto. Obrigada, então, Lorena Bezerra, presidente da Abrazel Mato Grosso, falando sobre o documento que a entidade, então, decidiu apresentar à Secretaria de Ordem Pública de Cuiabá, pedindo a suspensão dos alvarás de todos os estabelecimentos que insistem em descumprir as normas impostas pela Prefeitura. Obrigada, Nayana. Olha, a gente viu aí, é preciso parabenizar a Abrazel, viu? Tá fazendo o dever dela, porque tá protegendo o segmento que a Abrazel representa, porque bares e restaurantes, eles foram muito prejudicados durante um período mais restritivo, ou seja, a falência bateu a porta, viu, de muitos restaurantes, casas de shows, e justamente o que a Abrazel tá fazendo agora é para impedir novas restrições, para que o segmento respeite os horários, todas as medidas. Mas aí eu vou perguntar aqui para vocês, e a prefeitura vai fazer o dever de casa dela, como a Abrazel está fazendo? Vai ter mais fiscalização, Kleber? É preciso mesmo punir,
os estabelecimentos que desrespeitam as medidas de biossegurança, os horários, porque é justamente isso que ajuda, contribui para disseminar o coronavírus. Deveria, né? Deveria. Acho que a prefeitura não age, neste caso, com o rigor que deveria. Não age. Né? Desde o começo, a prefeitura, aliás, a inclinação até por princípio, né, do prefeito Emanuel Pinheiro, ele sempre acreditou que lockdown era uma medida um pouco... Tanto brigou, né? Porque é impopular, né, Kleber? É impopular, quer dizer, não sei, porque a opinião pública é dividida quanto a isso. Você tem uma grande parte dos empresários, por exemplo, são em geral contra, por causa da atividade econômica. Isso é um debate nacional, né? O que é mais importante? É a atividade econômica ou a preservação de vidas? Né? Quando, na verdade, não deveria haver também essa falsa dicotomia. Né? Até porque assim, é preciso que se garanta a atividade econômica com garantias sanitárias, para que as pessoas não morram desnecessariamente. Essa é a discussão. Não são decisões fáceis. Você equilibrar a economia e a saúde. Gente, se fosse fácil, qualquer um poderia ser gestor e falar, fecha tudo. Não, abre tudo. Não é um abre tudo, não é um fecha tudo. É um equilíbrio. São protocolos, são regramentos que podem salvar vidas. E quando uma entidade como essa, que representa um segmento tão importante da economia, diz, gente, vamos respeitar. Por quê? Porque ela não quer que feche. O importante é deixar claro, isso é muito importante, né? Inclusive é uma orientação e foi uma orientação da OMS, né? Nesse sentido. Não dá para você fazer lockdown, não dá para você fazer isolamento completo em país pobre. As pessoas morrem de fome. As pessoas morrem de fome. Né? Uma coisa é você pedir para ficar em casa quem vende pipoca, quem vende espetinho, quem vende baguncinha. Outra coisa é você botar dentro de casa um promotor de justiça, um desembargador, um juiz, um servidor público que tem o seu dinheiro reservado e guardado todo mês. É muito fácil. É muito tranquilo. Fica em casa numa bolsa, o salário está na conta, tá tudo certo. Vai falar para o cara, para o feirante lá, que ele depende daquela venda direta dele, de que ele tem que ficar em casa e o filho dele passando fome. 2, 3 filhos passando fome. Então o discurso, muitas vezes, é lindo, mas na prática não funciona. E não há decreto, e não há lei que faça com que este indivíduo que precisa trabalhar, precisa sustentar a sua família, do ponto de vista de preservação da sua espécie mesmo, sobrevivência mesmo. Ele vai para a clandestinidade. Ele vai para a clandestinidade. Você entendeu? Quer dizer, sabe? Então, a gente precisa analisar num espectro, eu acho que um pouco maior. Agora, essa autocrítica de segmentos, como nós vimos aí da Brasel, de controle, isso é fundamental. É super elogiável a iniciativa inédita, né? Inédita, corajosa. Não tem corporativismo, Kleber. Quer dizer, sabe, você está errado, você vai ser punido por isso. Na própria carne. Isso está corretíssimo, porque foram poucos estabelecimentos que realmente descumpriram, isso é fato, né? E acabaram levando uma punição gigantesca mas assim, de todo o segmento. Você me permite, o que a Lorena aí da Abracel coloca é exatamente isso. Olha, nós queremos que haja permissão para a exploração da nossa atividade com regra, e nós queremos respeitar a regra. Isso. Aqueles que não respeitam devem ser punidos. Aí entra o que a Luciana está cobrando. E aí? A prefeitura vai assegurar que aqueles estabelecimentos que descumprirem a regra serão punidos, de que forma? Fechados ou multados, etc. Essa é a discussão. Né? Tem contingente, é possível criar mecanismos para que a própria sociedade auxilie nessa fiscalização, mas aí é o seguinte, bar, por exemplo, você acha que o cara que está na noite bebendo, ele está preocupado, ele quer liberar, especialmente depois que bebe. Infelizmente é isso. Fala que vai fechar, ele... Entendeu? Então, para estabelecimentos que bebem, talvez a solução seja aquela mesmo. Agora que a situação está mais complicada, é comprar e beber em casa, amigo. Exatamente, você disse uma palavra importante. A situação está mais complicada, gente. Está muito. Olha aqui esses indicadores, viu? Devido à Covid, tem 95% de UTIs lotadas, 43 pessoas morrem nas últimas 24 horas. Esses são os dados da Secretaria de Estado de Saúde que estão sendo destacados nesse momento aqui pelo portal Gazeta Digital, que revelam que 95% das unidades de terapia intensiva estão ocupadas em Mato Grosso. Em meio ao alto índice de uso dos leitos médicos, o Estado notificou 43 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, como aponta aqui o boletim da pasta. Conforme a SES Mato Grosso, passou a contabilizar mais de 407 mil contágios pela doença, dos quais mais de 10 mil aí são ocorrências, as vítimas não resistiram à doença, ou seja, 10 mil
4.900 mortes. Esse número aqui, gente, é triste de dar. São praticamente aí 11 mil mato-grossenses que perderam a vida nessa difícil batalha para a Covid-19. Isso quer dizer o quê? Que você aí em casa precisa fazer a sua parte, precisa respeitar o distanciamento, precisa se cuidar. A economia, ela precisa reagir, todo mundo precisa trabalhar, mas a vida tem que estar em primeiro lugar. Eu não estou defendendo aqui lockdown, fecha tudo não, porque senão as pessoas, como o senhor disse, professor, elas vão morrer de fome. Mas o que a gente precisa nesse momento também é o quê? É vacina no braço, não é bola no pé não, gente. Além de respeitar todos os decretos aí, nós precisamos nos defender. Se os nossos governantes, neste momento, eles não conseguem trazer ações efetivas mesmo de um controle dessa imensa crise sanitária, a gente precisa de vacina no braço e não bola no pé também. Isso eu já disse por várias vezes, o problema não está em decretos, em leis, não é absolutamente nada disso. O que faz com que uma sociedade possa ultrapassar um momento difícil como esse é responsabilidade civil, Kleber. É uma decisão pessoal, é uma decisão ética. Cidadania, é uma decisão ética, né? Você precisa ter esse posicionamento, esse compromisso com você, né, e com o outro. Sociedades que têm frágil construção de princípios e valores educacionais dentro do processo de educação têm mais dificuldade de entender isso, né? Tem mais festas clandestinas, sabe? Não aceitam as leis, os decretos, enfim, você tem dificuldade para tudo. Professor, e aí? A Luciana levantou a bola aqui. O senhor é a favor ou é contra a vinda da Copa América para o Brasil? Eu sou contra. A gente tem que ter prioridade no país. E o momento, nesse momento, é vacinação. Foco é vacinação. Tá, então eu vou lhe perguntar. E os campeonatos brasileiros? Suspende também? Suspende, qual o problema? Olha, a Argentina saiu fora do campeonato das Américas, não é? Como chama, né? Ela não aceitou receber lá por conta exatamente da pandemia. Ora, gente, nós tivemos aí situações muito mais simples, por exemplo, a Copa do Mundo em 2014 foi ofertada para a Alemanha. E a Alemanha falou, não quero, eu tenho problema na educação, eu preciso investir na educação primeiro, para depois resolver essa coisa de futebol. Eu estou pegando dinheiro para investir na seleção para ir lá e ganhar no Brasil. Golear a seleção de vocês. Sabe, então um país, se os governantes precisam ter prioridades, né? Um país que não tem como prioridade educação, saúde, segurança, não tem que ficar pensando em futebol. Mas assim, vamos lá, vamos discutir esse assunto da Copa. A Copa das Américas, igual o Campeonato Brasileiro, sem público no estádio, qual que é o risco efetivo? Eu não sei, Kleber. Qual que é o risco efetivo? Primeiro que eu não entendo absolutamente nada de futebol. Não, então vamos lá, assim, ó. Em tese não tem público. Estádio fechado, só transmissão pela TV e as rádios, né? Igual acontece com o Campeonato Brasileiro e aconteceu com os campeonatos estaduais. Então você vai ter ali 100 pessoas dentro do estádio, 150 pessoas, incluindo equipe técnica, 200 pessoas, com imprensa, etc. A economia que essa Copa das Américas pode gerar no Brasil, hotelaria, restaurante, etc., mesmo sem impostos, com direito de transmissão, etc., ela é também um pouco significativa. Então, assim, sem paixão, a gente consegue trazer essa discussão da Copa América para a mesma discussão que nós fazíamos aqui anteriormente sobre o funcionamento de atividades essenciais, ou mais ou menos essenciais, ainda que não sejam essenciais, mas são importantes, né? Abrir um restaurante não é essencial para você, para mim, mas é essencial para o empresário e para os funcionários. Para os funcionários, principalmente. Para a cadeia econômica que ele ativa. Então, assim, me parece que a Globo... Ontem eu vi até aquele Luiz Roberto, né, que hoje é o principal locutor da Globo, fazendo um posicionamento apaixonado, eu nunca vi, inclusive, ele batendo no peito e né, até cuspiu assim na câmera, né? Contra. Aí eu falei, mas tá estranho isso aqui, porque o SBT é que está comprando os direitos de transmissão. Então, assim, a gente tem que parar no Brasil de querer ocultar os nossos verdadeiros interesses quando a gente se posiciona. Especialmente nós da imprensa, Haroldo, porque a imprensa hoje ela é atacada o tempo todo aí pelos negacionistas, ela entrou nessa guerra política de uma maneira terrível, sendo vítima de ataques, mas
e eu sou contra isso, eu defendo a imprensa por ser jornalista e, independente disso, por ser democrata a qualquer custo, mas nós também precisamos reconhecer que muita gente da imprensa perdeu a mão ao se posicionar, e aí começa a mentir para a sociedade, uma relação desonesta com a sociedade. Olha só, professor Kleber, mas quando a gente vê países como a Colômbia e a Argentina se recusando a sediar a Copa, fica uma questão de moralidade, porque esses dois países justificaram o quê? Gente, não é o momento de pensar em futebol, nós estamos aí à iminência de ter uma terceira onda, nós temos que concentrar esforços agora para tentar impedir que uma nova crise sanitária ainda maior do que a primeira e a segunda se instale. E aí a gente começa a falar novamente do futebol. E isso pode trazer divergências até mesmo aqui entre já o prefeito, que já começou, viu? Uma polêmica entre os dois, porque o governador Mauro Mendes teria já ligado para o presidente CBF, parabenizado, colocado a Arena Pantanal à disposição. E o prefeito disse, epa, pera lá. Eu estou tentando aqui impedir a terceira onda em Cuiabá e o governador vem, parabeniza e acha que é viável, que é importante a realização desse evento de futebol. Vai dividir também a opinião da população. Vai. Enquanto tem gente morrendo, enquanto não tem vacina no braço, a gente vai começar a discutir a bola no pé. Aí, Luciana, temos que voltar então a discussão para dentro de casa. Então suspende o Campeonato Brasileiro por essa tese. Você está entendendo? O que eu estou querendo aqui, a minha provocação é na coerência dos argumentos. Então, suspenda-se o Campeonato Brasileiro até acabar essa situação mais grave. E aí também vamos fechar bar. Aí é quase lockdown, porque não tem público no estádio. Nós estamos falando de 200 pessoas dentro de um espaço de 100 mil metros quadrados. Quanto que tem de espaço na Arena Pantanal, por exemplo? Eu preciso de uma leitura técnica disso, para poder, técnica mesmo. Então, mas já deu para você perceber que não é assim também tão... Não, claro, o seu argumento... E a Argentina e a Colômbia estão vivendo também situações pandêmicas assim, específicas, né? Bem específicas. A gente precisa colocar na balança exatamente os prós e contras, né? A Europa inteira não estava aí acontecendo os campeonatos europeus. A Europa inteira. A Alemanha também foi gravemente afetada pela pandemia. Então, veja bem, eu acho que é uma discussão que a gente precisa fazer sem paixão. Claro. Gente, tem uma triste notícia agora. Não. A gente precisa ir embora. Não. Ué, mas já tão cedo. Já, não dá mais tempo para nada. Fica para amanhã, então. Fica para amanhã. Kleber, está convidado de novo, tá bom? Convidado Professora, de novo. até amanhã. E Obrigado, olha, você Luciano, também é nosso Kleber. convidado, viu? Conto com a sua participação. Até amanhã. Amanhã.